A gente tem a oportunidade de ter uma aula fantástica aqui com o nosso clínico geral e nutrólogo, Dr. Roberto Navarro. Bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Carol. Boa tarde. Prazer mais uma vez. Boa tarde a todos em casa. E sempre é aquele momento que, de verdade, quando a gente fala uma aula, tô jogando palavras fora, gente. Na realidade, isso aqui é um universo com tanta informação bacana e que faz todo sentido a gente falar disso, não só com frequência, mas de uma forma muito bem orientada e muito certa, porque eu tenho certeza que vai tocar o coração de um monte de gente. Essa história de entraves metabólicos é algo que você deve observar muito no consultório e que a gente observa nas perguntas do público aqui pro programa, né, doutor Roberto? É muita gente que vê a coisa não andar, né, Carol? Tá fazendo a sua mudança, tá fazendo uma alimentação bacana, tá tentando diminuir volumes e a coisa parece que não vai, né? Às vezes associado a alguns sintomas também, né? Então a gente vai falar sobre isso. Quais são os boicotes do seu metabolismo contra você mesmo? Mas interessante saber, Carol, são revertidos através de uma avaliação. Nós vamos falar sobre qual é o caminho para que esses entraves sejam deixados de lado, né? Ou sejam revertidos, né? Vamos começar com o primeiro entrave que você escolheu. Vamos lá. Na tela. Mandem relativamente perguntas, hein? frequente. Hipotiroidismo subclínico, metabolismo lento, o famoso metabolismo lento. Coitado do metabolismo. É lógico que eu trouxe esse como um dos que realmente boicotam muito. Existem outros, né, que podem também fazer o metabolismo ficar lento, mas esse hipotiroidismo subclínico é mais frequente do que a gente imagina. Carol, primeiro entender o seguinte, qual é a função da tireoide? É óbvio que quando a gente fala em metabolismo, Carol, é uma complexidade enorme de vários hormônios, vários eixos que tem que funcionar equilibrado para que você tenha uma célula funcionando numa velocidade correta. Então, para que a gente gere energia, para o teu corpo utilizar a sua reserva energética, que é o seu tecido adiposo. Então, existem situações onde a presença de alguns hormônios são importantes. E que é importante em todas essas situações, é a tiroxina, que é o hormônio produzido pela tireoide. A tiroxina é literalmente o que faz a célula ter energia para trabalhar, para poder metabolizar, para poder cumprir suas funções. E a tireoide não pode errar na mão, Carol. Porque se produzir mais tiroxina do que a célula precisa, a célula entra em hiperfunção, começa a funcionar em 220. Isso seria terrível, a gente teria insônia, irritabilidade, ia ter um monte de arritmias no coração, aumento da pressão arterial. Então a tireoide não pode errar na mão. E, ao mesmo tempo, se faltar tiroxina ou se ficar em níveis baixos dentro da célula, péssimo, porque a célula começa a funcionar em câmera lenta, em slow motion, e começa a ter um metabolismo muito mais lento. Então, como é que o corpo equaciona isso, Carol? Existe uma comunicação da célula para informar a tireoide se o que ela está produzindo do seu hormônio, que é a levotiroxina, se está na quantidade correta. Então existe um diálogo entre a célula e a tireoide, mas esse diálogo é feito através de um intermediador, não é diretamente não. É um hormônio produzido no nosso cérebro chamado TSH, ou hormônio tireoestimulante. O que a célula faz? Quando ela está recebendo pouca tiroxina, sai um mensageiro da célula, vai até o cérebro e pede para o cérebro avisar a tireoide que é para produzir mais hormônio. E é esse tal hormônio tireoestimulante que é produzido na hipófise que vai até a tireoide, fazendo a tireoide produzir mais. Então, qual é o raciocínio metabólico? Se a gente vê que os níveis no nosso sangue de TSH, do hormônio tireoestimulante, está ficando alto, é porque ele está tentando estimular a tireoide. Alguma coisa está errado. Então, é aí que a gente começa a fazer, inclusive, o diagnóstico de hipotireoidismo verdadeiro, que é uma tireoide extremamente lenta, já durante muito tempo, onde geram muitos sintomas, inclusive o ganho de peso, a fadiga, o cansaço, a queda de cabelo, a indisposição, até a depressão pode vir por um hipotireoidismo chamado franco, ou onde a tireoide já está extremamente lenta. O subclínico que são elas, Carol? É quando o tal do TSH no sangue, o normal é até 4,5, só para ter uma ideia quem está em casa, tá? O médico olha, TSH pedir lá no sangue, varia de 0,5 a 4, 4,5. Se ele começa a ficar nesse limite superior,
Às vezes, até passando um pouquinho, a gente já começa a ficar em alerta. Porque já está dando a dica que a sua célula não está recebendo o estímulo corretamente. E esse subclínico é chamado de subclínico porque, embora o nível no sangue pareça dentro de uma normalidade, o paciente já pode queixar de sintomas, Carol. De sintomas, às vezes, sutis, uma fadiga meio estranha ou apenas uma dificuldade de perder peso. De você fechar a boca, às vezes até fazer um pouquinho de atividade física e o peso na balança não mexe. E isso pode ser revertido. Agora, minha pergunta é a seguinte, eu entendi todo o que acontece, o mecanismo. Só que quando a gente está falando dessa falta, ou dessa falta de comunicação e uma tentativa de equilibrar dessa maneira que você explicou, a gente não está falando de tumores na região. Não necessariamente. Isso pode acontecer por uma falha de mecanismo que não tem relação aí, de repente, com o aparecimento de um nódulo, coisa e tal. Existem vários fatores que a gente vai falar agora de por que o hipotireoidismo subclínico aparecer, Carol. Por que que isso ocorre? Por que na tireoide não está produzindo níveis adequados? Sai lá, fiz a palpação, fiz um ultrassom, muitas vezes você olha, não tem nada, a tireoide está ótima. A tireoide está ali aparentemente o mecanismo não está ótimo. Então existem alguns fatores, Carol. Então, primeiro, um dos mais frequentes é produzir anticorpos contra a minha própria tireoide. Jura? Que a gente chama de hipotireoidismo autoimune. Tá. O que é isso? Uma confusão do sistema imunológico que interpreta a sua tireoide como uma possível invasora e começa a produzir anticorpos contra ela. Isso chama-se tireoidite de Hashimoto, ou tireoidite autoimune. Essa é de Hashimoto. Então, no Hashimoto, muitas vezes a diminuição da produção do hormônio tireoidiano não chega a ser extrema. E você fica ali, às vezes, vigiando essa tireoide o tempo inteiro, pedindo exames frequentes. Se o TSH começar a subir demais, aí é porque já entrou no hipotireoidismo franco. A tireoide não está produzindo quase nada. Aí a gente entra com o tratamento, com a reposição da tiroxina, que é o hormônio que ela não está produzindo em níveis adequados. Então, é um dos casos de hipotireoidismo subclínico, um hipotireoidismo autoimune. Existe interferência nutricional. Então, por exemplo, uma coisa que eu até quero alertar, que está muito frequente. Tanto a falta, Carol, quanto o excesso de iodo, tá, podem trazer alterações no funcionamento tireoidiano. O iodo é um dos nutrientes chaves na produção da levotiroxina, que é absorvido, o iodo que a gente ingere é absorvido pela tireoide. Sem o iodo, a tireoide não produz a levotiroxina. Então, precisa do iodo como molécula, como nutriente-chave. Só que tanto a falta quanto o excesso de iodo pode fazer a tireoide não produzir adequadamente. Por que excesso? Se começar a ter muito iodo circulando no sangue, Carol, a tireoide começa a absorver tanto iodo e dispara a produção da tiroxina. Então, a própria tireoide fecha as portinhas para que o iodo não entre com tanta velocidade. Aí começa a faltar. Então, a falta e o excesso do iodo podem trazer consequências num hipotireoidismo subclínico. E o que a gente tem encontrado mais? Uma falta ou um excesso? Aí depende da região. Por exemplo, estudo feito em São Paulo e região metropolitana, Carol, detectou que nessa região nossa aqui, a ingesta de iodo está acima da média. Porque o sal, né, vamos mostrar aqui um pouco a questão dos alimentos, o sal, ele foi iodado, justamente porque se tinha muita carência de iodo há algumas décadas atrás. Talvez a iodação do sal, a iodização do sal, tenha sido exagerada, ou quem ingere comida muito industrializada, alimentos embutidos, comida pronta, em caixinhas, às vezes, mais o saleiro que usa na mesa mesmo. O único sal que não tem iodo é o marinho. O marinho tem iodo. O marinho também tem? Também tem. Então todos têm? Na verdade, um pouquinho tem, só que se colocou um pouco mais, né? Por observação de estudos mostrando que o iodo estava baixo na alimentação do brasileiro, se tinha muita alteração. Só que em algumas regiões pode ser que a carência de iodo ainda exista. Então, aqui na região de São Paulo ou metropolitana, 70% das amostras de urina de quem participou do estudo estava com iodo excessivo. E por que eu estou falando isso? As pessoas estão indo na internet olhando para tomar um tal de Lugol, de iodo, porque um monte de gente fala que é para tomar, porque está faltando iodo para todo mundo. E todo mundo está tomando iodo na forma de Lugol, de iodine, de Kel, como se fosse a coisa mais linda do mundo. Eu já peguei no meu consultório pelo menos mais de 20 casos de alterações da tireoide por excesso de iodo.
Quem está com falta? Tomando, doutor porque vê Roberto? na internet, porque o fulano de tal fala que é bom, todo mundo tem que tomar. Profissionais que não atendem o paciente, só fazem vídeos e mandam na internet e esquece que a gente que atende o paciente no consultório, às vezes passa maus bocados. É óbvio que existe a indicação de iodo, Carol, não estou dizendo que tem pessoas que vão precisar. Só que depois de uma análise, né? A gente pede exames, analisa a excreção de iodo urinário, a gente sabe o padrão alimentar do paciente para dizer, olha, talvez você precise, né? E a gente até suplementa, sem problema nenhum. Eu estou dizendo do uso indiscriminado, sem uma avaliação médica prévia. Isso é um perigo porque o excesso faz a mesma falta, o mesmo estrago da falta. Então, vou fazer o seguinte, tem perguntinha, Gláucia? Vamos colocar perguntinhas do público, a gente vai falar de alguns entraves, esse é só o primeiro, então se você já caiu nessa pegadinha, muito cuidado. Agora, para dosar é sempre na urina, o iodo. O iodo urinário é o mais indicado. Tá aí. Perguntinha do público na tela, pra gente não perder o fio da meada. Kátia, um beijo pra você. Tenho 50 anos e malho em jejum. Isso funciona para o ganho de massa magra? Bom, 50 anos, pelo que ela falou, ela pode, tem 50 anos aí, e ela malha em jejum e quer ganhar massa muscular. Então vamos pensar o seguinte, Carol, com 50 anos já existem declínios hormonais. Para construir massa muscular, você precisa de tijolo, que é uma parede, precisa de aminoácido que vem da proteína. Você precisa de glicose para ter energia para construir esse músculo e repor seu glicogênio, e que depende do carboidrato. E precisa de pedreiro, que é hormônio para construir essa parede. Então, se ela já tem 50 anos, já pode estar em declínio, já tem que ver se não está sendo boicotada por declínio hormonal excessivamente. Vai malhar em jejum? Eu acho que não tem necessidade. Se você quer emagrecer e está gordinha e vai fazer uma atividade em jejum para o teu corpo usar reservas de tecido adiposo, ainda vai. Mas quer ganhar massa muscular e quer treinar em jejum, embora tenha alguns defensores dessa linha, a maior parte dos autores, e falo isso que eu estou fazendo uma especialização em medicina do esporte na Unifesp, e lá a gente discute isso, ninguém concorda que tem que fazer treino em jejum para ganhar massa muscular. Porque vai deixar o corpo maluco, né? Porque você não vai ter condição de depois recompor, seu corpo vai usar a sua fibra muscular para gerar energia. Você vai fazer a proteólise, que é a quebra da proteína do teu músculo para repor um pouquinho de energia. Isso é péssimo. Então, não vejo necessidade. Acho o ideal que ela tá no caminho é fazer uma refeição ela fazer ideal. E comer alguma fonte proteica, um pouquinho de carboidrato antes desse treino, para ela ganhar, se o seu objetivo é ganhar massa muscular, tá, Carol? E não só emagrecer. Tá, e daqui a pouquinho tem mais perguntinhas do público na tela. Paramos, vamos pro próximo entrave, que é o quê? A gente estava falando do hipotiroidismo clínico, subclínico, que você já contou aí uns aspectos até pra gente entender como investigar e chegar nele. Eu acho que isso ainda voltou. A gente pode registrar aqui, resistência à insulina. Ali, esse daí é complicado. Resistência à insulina pode ocorrer, vamos lá, duas situações, o aumento da gordura abdominal e o ovário policístico. O que é resistência à insulina, Carol? A insulina tem o dever de pegar a glicose que veio do alimento que você comeu e jogar para dentro da sua célula para ela ser queimada como energia. É uma fonte de energia, a glicose. Toda vez que sobra glicose, que o corpo não tem onde enfiar, vira reserva, vai para tecido adiposo. Então, queira ou não, a ação da insulina correta é quando entrou glicose depois da alimentação, ela vai lá e tem a eficiência de jogar essa glicose para dentro da célula. Tá? Existe uma portinha que se abre para a insulina acoplar e jogar a glicose para dentro da célula. Resistência à insulina é quando isso não está ocorrendo, Carol. A insulina não está conseguindo fazer o passo de jogar essa glicose para dentro da célula. E glicose que sobra vira gordura no corpo. E por que a gente desencadeia a resistência à insulina? Esse é que é o problema. Né? Por que meu corpo está me boicotando desse jeito? Primeiro, o seu padrão alimentar, se for riquíssimo em carboidrato refinado de carga glicêmica alta, você tem mais chance de desenvolver resistência à insulina. Uma dieta pró-inflamatória muito rica em gordura saturada, muito rica em gordura animal, pobre em gordura ômega 3, pode também predispor uma resistência à insulina. E o maior vilão, para resumir, é o próprio ganho do peso e o aumento da gordura abdominal. Quando a gente começa a aumentar a gordura na região abdominal, existe uma alteração metabólica desencadeada por esse excesso de gordura na região abdominal, que leva o receptor de insulina a não deixar a insulina acoplar com eficiência, que é uma das maiores causas de resistência à insulina. Eu comi errado, engordei, comecei a querer emagrecer de novo e estou com dificuldade, porque você desencadeou resistência à insulina. Mas como é que a gente descobre uma resistência à insulina? Existem exames que... O exame mostra, sim, doutor? Sim. A gente junta como uma no hipotiroidismo também, né? Tudo coisas. Isso através de exames a gente detecta. E através de alguns exames a gente sabe se o paciente está com resistência à insulina. Por exemplo, níveis altos de insulina no sangue, em jejum, né? A pessoa não é diabética. Ela não é diabética. Mas quando ela vai dosar lá, dar aquela picadinha no dedo e dosar a glicemia dela, pra ver se tá alto e tal,
estar alta já é algo que já predispõe uma ideia de uma resistência à insulina? Assim, mesmo que ela não esteja diabética? A glicemia só vai ficar alta quando já teve a resistência à insulina. Primeiro degrau, porque se a insulina não consegue jogar a glicose para dentro da célula, Carol, a glicose fica boiando no sangue. Então já aconteceu. E se a glicose fica boiando no sangue, você vai dosar ela no jejum, ela não está tão baixa, ela vai ficar acima de 100. Entendi. Então isso já é um segundo degrau. E a própria glicose, quando fica alta no sangue, que ela não consegue ser jogada para dentro da célula, é o maior estímulo para o pâncreas produzir ainda mais insulina. É a glicose alta no sangue que faz o pâncreas produzir a tal da insulina. Aí você vai ver uma hora que vai ter muita insulina e muita glicose sobrando no sangue. É o que mais vira tecido adiposo, é o que mais vai para a reserva, que a insulina que cria o nosso tecido adiposo também, ou que alimenta o nosso tecido adiposo. E o ovário policístico, para mulheres que têm ovário policístico, pode desenvolver resistência à insulina também, Carol. E um dos melhores artifícios para diminuir a resistência à insulina, além de comer adequadamente, fazer um low carb, tá? Para ter menos glicose no sangue, não ter tanta produção de insulina, atividade física fantástica para diminuir a resistência à insulina. Então, quem é sedentário, uma atividade física vai muscular ou algo que aumente um pouco mais a frequência cardíaca? Tanto o estímulo muscular quanto o aeróbio vão estimular a melhora da ação da insulina no receptor, somente no esforço muscular também. Aliás, dois, tanto faz. Hoje a gente vai ter uma aula de corda, vamos pular corda hoje, gente. Tem coisa mais barata e mais gostosa e mais lúdica que pular corda daqui a pouquinho. E tem medicamentos que ajudam também a melhorar a ação da insulina, Carol. Existem tratamentos para reverter também, além da alimentação, além da atividade física. Então, existe uma abordagem médica por trás disso tudo, Carol. Tanto no hipotireoidismo subclínico quanto na resistência à insulina, existem maneiras da gente destravar isso através de tratamentos específicos. Não vou falar sobre isso, não é a pauta, mas existem medicamentos que ajudam. No caso do hipotireoidismo subclínico, pode ser necessário, às vezes, repor um pouco da levotiroxina. Tá? Na alimentação, só para encerrar, aqui isso que eu trouxe aqui, Carol, você não vai ficar confuso. Pode ou não pode? Tanto brócolis quanto a couve-flor, quanto a couve-manteiga, na forma crua, ela possui substâncias que diminuem a absorção do iodo pela tireoide. Então, não é legal na forma crua. Na forma cozida, refogada, sem problema nenhum, Carol. Fantástico, né? A soja em grande quantidade, as flavonas da soja diminuem a absorção do iodo pela tireoide. Então, não é legal exagerar em soja. E para a tireoide funcionar, o iodo a gente tem também nos peixes marinhos, para não exagerar tanto só no sal de cozinha. E temos aqui o selênio nas castanhas, nozes e amêndoas, que ajudam na conversão da tiroxina em T3. O T4 da tireoide tem que virar T3 para entrar na célula na forma de T3. Então, isso só é possível por uma enzima que depende de selênio. O selênio tem aqui nas oleaginosas, castanhas, nozes e amêndoas. E o ovinho de codorna e o cará? Isso eu pensei no declínio hormonal pela faixa etária. A partir dos 40, 50 anos, a gente começa a ter declínio hormonal e tem alguns alimentos que ajudam na produção hormonal. Agora, falar de declínio hormonal, gente, sabem que também é um assunto para uma pauta imensa, que vocês podem mandar perguntas também no @VocêBonitaTV, que vamos falar de declínio hormonal. No final das contas, resistência à insulina. É um problema, assim, para a gente encerrar. Que o que você mais pega no consultório é isso aí? O que eu mais pego é resistência à insulina. Fiquem atentos. O hipotireoidismo subclínico também não está sendo tão raro. Parece que alguma coisa ambiental está fazendo aumentar. Pode ser o uso indiscriminado também de alimentos ou de iodo, sem saber se precisa ou não. Mas a resistência à insulina bate recorde. É um dos mais frequentes, sem sombra de dúvida. É por isso mais modificável, Carol. A boa notícia é que tem como reverter isso. É por isso que a gente passou toda a informação. Pensar nesses... Quando a gente fala receitinha low carb, às vezes escrevem assim, de novo low carb, gente, é tratamento para problema. A gente está errando muito no carbo, Carol. O problema não é remédio, é o tratamento. A maneira de comer já te ajuda. A gente presta um serviço antes de tudo. Então, quero agradecer todo mundo que mandou mensagem. Claro que o Dr. Roberto volta quinzenalmente às segundas-feiras. Vou passar para vocês um site, nutrasaudenacozinha.com, e lá nas redes sociais, @doutor abreviado Roberto Navarro. Já encontra todo o trabalho. Manda mensagem para ele. Obrigada sempre. Eu que agradeço.